Você pergunta e nós procuraremos responder consultando a Bíblia. NQI Homem, baseado no Salmo 105, versículo 15, e Mateus capítulo 7, versículo 1, pergunto, pastor, devemos denunciar falsos obreiros? Nós queremos apontar que o Salmo 105, versículo 15 diz assim: não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Já no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 1, vamos encontrar o Senhor Jesus dentro do chamado Sermão da Montanha, dando sua palavra a respeito do julgamento. Não julgueis para que não sejais julgados. Então, a primeira observação que nós fazemos é que nem toda pessoa que se diz ungida por Deus, na verdade, seja ungida. O texto especificamente está falando dos servos de Deus do passado, Abraão, Isaac, Jacó, José e outras pessoas que se notabilizaram como profetas, porta-vozes de Deus. E a aplicação, então, hoje é levada para o tempo presente e às vezes se considera que o líder é intocável. Pode errar e não se pode dizer nada, nem falar, porque ele é considerado como ungido de Deus. Ora, em 1 Timóteo capítulo 5 e versículo 19, há uma recomendação quando se quer fazer alguma acusação contra um líder que possa ser tido como ungido de Deus. Diz assim: não aceites acusação contra presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Se não houver, não levante calúnia, não fale mal do seu líder, do seu pastor, porque também o pastor foi colocado por Deus para dirigir a própria igreja. E eu quero dizer que não há um pastor na face da terra que possa agradar todos os membros de determinada igreja. Sempre haverá alguns que se mostrarão insatisfeitos e podem provocar esse clima de acusação infundada que é uma calúnia. Diz capítulo 7, capítulo 13, versículo 17 do livro de Hebreus, o seguinte, no que concerne ao respeito ao pastor: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Então é possível levantar-se uma acusação? Sim, se houver testemunhas, no mínimo 2 ou 3, e daí para um número maior. Do contrário, fecha a boca, porque se não puder provar, então é calúnia. NQI Homem, o arrebatamento da igreja vai ocorrer antes da vinda de Cristo e da reconstrução do Templo de Salomão em Jerusalém, pastor? Nós entendemos que a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo vai se dar em 2 etapas. Dizemos então que na segunda vinda pré-milenial de Cristo, quando dizemos pré-milenial, estamos dizendo que Cristo virá antes do milênio. Na primeira vinda, ou na segunda vinda de Cristo,
pré-milenial, ela se dará em duas fases distintas. A primeira, invisível ao mundo para arrebatar a sua igreja fiel da terra antes da grande tribulação. E a segunda, visível e corporal com a sua igreja glorificada para reinar sobre o mundo durante 1000 anos. Então vou repetir para o nosso ouvinte que nos interroga que nós cremos na segunda vinda pré-milenial de Cristo em duas fases distintas. Primeira, invisível ao mundo para arrebatar a sua igreja fiel da terra antes da grande tribulação. Então nós temos duas passagens bíblicas bem claras nesse particular. A primeira está em 1 Coríntios, capítulo 15, e versículos 51 a 54. O apóstolo Paulo declara o seguinte a respeito dessa vinda para arrebatar a igreja. Nós lemos assim: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. A outra passagem está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, quando o apóstolo Paulo diz assim a partir do versículo 14: se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então esta é a primeira fase da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois de 7 anos do período da grande tribulação, virá Jesus com a igreja ao lado dele, visível e corporal, para reinar sobre o mundo durante os 1000 anos. E nós temos então, no livro do Apocalipse 19, esse retorno de Jesus com a sua igreja glorificada, quando então se travará a batalha do Armagedon, e a besta, ou o anticristo, ao lado dos reis da terra, seus exércitos reunidos, e Jesus que vem do céu, viu o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas, tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso.
E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então o resultado desta batalha é a prisão da besta, capítulo 19, versículo 20 do Apocalipse, o falso profeta que vão ser lançados no lago de fogo, e aí começa a prisão do diabo, que vai ser lançado no poço do abismo, 1000 anos, e a igreja reina com o Senhor Jesus Cristo durante este período. Fim dos 1000 anos, Satanás será solto, sairá para enganar as nações, e em seguida, sua derrota final, o diabo que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. O diabo não vai ser aniquilado, vai ser castigado ao lado da besta, que é o anticristo, do falso profeta acompanhante, e de todos aqueles que se colocarem contra o Senhor Jesus Cristo, rejeitando sua oferta de salvação. E aí entramos no estado eterno. Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21 e versículo 4. Armando, Jesus desceu até o inferno, pastor? Nós queremos fazer um reparo nessa expressão, Jesus desceu ao inferno. Pode parecer que se trata de algo assim excepcional, como Jesus poderia descer ao inferno. Mas quero dizer que a palavra inferno, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, o Velho Testamento nós chamamos que era a língua hebraica, e o Novo Testamento é a língua grega. Essa palavra, que é traduzida por inferno, vem da palavra hebraica Seol e vem da palavra grega Hades. No Salmo 68 e versículo 18, nós lemos assim, aqui uma profecia a respeito de Jesus: Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Então fala da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E esta palavra do Salmo 68, 18, aparece na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, quando ele se reporta a este salmo. Versículo 8, 9 e 10. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Significando isso, que no intervalo entre a morte e a ressurreição de Jesus, ele desceu ao Hades, e lá no Hades, dividido em duas partes, lugar dos salvos chamado Seio de Abraão, lugar dos perdidos do inferno, ele foi ao Hades, lugar dos salvos, o Seio de Abraão, e proclamou a sua vitória. E ao ascender ao céu, levou com ele, como diz o texto, levou cativo o cativeiro. O lugar que retinha os espíritos dos justos foi agora, ao lado de Jesus, transportado para o céu. De modo que quando um cristão morre, a partir da ressurreição de Cristo, ele vai dizer, como disse Estevão: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ele viu Jesus
lá no céu, e disse que ele estava em pé à direita do Pai, e pediu: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. De modo que, a partir da ressurreição de Cristo, os crentes que morrem vão ao céu, aguardando o dia da volta de Cristo, para que com ele desçam e se voltem aos seus corpos que estão na sepultura, e assim possam ter um corpo glorificado, o mesmo corpo que foi sepultado, da própria cinza se levantará um corpo igual. Não pregamos recriação, não pregamos clonagem de pessoas, pregamos ressurreição. É o retorno do espírito ao próprio corpo, para que ele tenha condições de habitabilidade celestial num corpo glorificado. Concluindo, no livro de Hebreus, capítulo 12, versículos 22 e 23, diz o escritor: Chegastes ao monte de Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia, igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Enquanto aqui na terra somos imperfeitos até a morte, lá, justificados pela fé, somos declarados justos. E aí está que lá no céu, na cidade do Deus vivo, na Jerusalém celestial, onde habitam milhares de anjos ou milhões, a Jesus, que também lá está, o Pai, ali também estão os espíritos dos justos aperfeiçoados, que descerão com seus corpos para então voltarem ao céu em corpos glorificados. Ivete, por que Deus declarou ser abominável o homem vestir-se como mulher, citando Deuteronômio 22, versículo 5? Esta passagem de Deuteronômio, capítulo 22 e versículo 5, é preciso ter presente que a forma de vestir, feminina ou masculina, não tem nada a ver com a nossa situação de costumes hoje. Tanto homens como mulheres antigamente vestiam-se com uma túnica comprida. A diferença estava na forma de usar esta túnica, que tinha cores quando se tratava de vestimenta feminina, e quando já homem não tinha isso. Agora, o problema que encontramos no livro de Deuteronômio 22, versículo 5, é um problema que diz mais respeito a evitar que homens se portem como mulheres e como mulheres se portem como homens. Diz aqui no versículo 5 do capítulo 22, não haverá traje de homem na mulher, e nem vestirá o homem roupa de mulher, porque qualquer que faz isto, abominação é ao Senhor. Então, paralelamente ao livro de Levítico 18 e versículo 22, diz o texto: com homem não te deitarás como se fosse mulher. Abominação é. Capítulo 20 do livro de Levítico, versículo 13. Quando também um homem se deitar com outro homem, como com mulher, ambos fizeram uma abominação, certamente morrerão. O seu sangue será sobre ele. De modo que o alerta de Deuteronômio 22, 5 tem mais a ver com a prática do homossexualismo.
NQI, homem. Doutrina da predestinação. É correto, uma vez salvo, salvo para sempre? Não. Não entendemos assim. Porque um dos fundamentos dos 5 pontos da doutrina da predestinação é chamado de expiação limitada. Expiação limitada é algo que nos choca quando explicada, ou seja, que Cristo morreu por muitos, mas não morreu por todos. Logo, ele só morreu por aqueles que estavam predestinados para a salvação. Os demais, não. Isso nos espanta porque em João 3,16, nós lemos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ora, se Deus amou o mundo, ele amou indistintamente todo ser humano. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, está escrito que Deus quer que todos os homens se salvem. Ele não quer que alguns se salvem. Eles querem que todos se salvem. Logo, aí está o que nós chamamos o livre-arbítrio, a capacidade do homem de aceitar ou rejeitar. Tanto é que Jesus mandou pregar evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Agora, é possível um crente se afastar do evangelho, mesmo que ele diga que é salvo, e que é salvo para sempre? A Bíblia fala da apostasia. E Jesus, no capítulo 8 de João, versículo 31, ele diz assim: se permanecerdes nas minhas palavras, é um condicional. Verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então há uma necessidade de perseverar. No livro de Colossenses, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 23, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito um ministro. De novo, um condicional. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé. Então, uma pessoa que se afasta do evangelho, apostata, e diz Paulo em 1 Timóteo 4:1, nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Então, existe essa possibilidade, dando ouvidos a espíritos de demônios, a espíritos enganadores. E quantos têm apostatado da fé? Uma pessoa salva pode sim ser salva para sempre, permanecendo, como disse Jesus em João 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, me seguem, dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Pessoa que permanece fiel, pode ter suas fraquezas, mas ele está firmado no Senhor Jesus Cristo. Mas se ele volta para o mundo, vive na pecaminosidade do mundo, ele não vai se salvar nessa condição. Hebreus, capítulo 10, versículo 26. Se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Ora, como uma pessoa que diz que é crente, que é salvo, está no mundo bebendo, se prostituindo, ingerindo drogas e outras coisas mais, e diz: eu sou salvo. Já que eu fui uma vez salvo, sou salvo para sempre.
Então nós dizemos, Jesus não salva no pecado, Jesus salva do pecado.